paz do Senhor para os irmãos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus estamos alegres por servir ao Senhor. Deus era maravilhoso, tem feito coisas grandes em nossas vidas. Sem perda de tempo, vamos ler em Lucas capítulo 13, versículo 10 e 11 para a nossa meditação. Vamos esperar um pelos outros. Para assim estamos lendo a palavra de Deus. Todos acharam? Passamos a ler. E se der fruto, bem, se não, então depois das tuas cortarás. E ele ensinava em uma das sinagogas no sábado. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos, estava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Podemos assentar. Glória a Deus. Graças a Deus estamos muito alegres com essas conclusões que temos tomado, a qual o pastor tem nos dado. Aleluia. E nós já começamos a ver um agir diferente da parte de Deus no meio da igreja, quando nós nos colocamos despenhar para fazer a obra do Senhor. E quando nós estamos juntos num só pensamento, as coisas começam a mudar. Largamos a parte religiosa daquele tempo, a qual nós podemos ver, a qual passava essa mulher naquele tempo. Aquele povo ensinava na sinagoga. Agora vocês prestem atenção, irmão. Muitas das vezes nós estamos passando por uma dificuldade de enfermidade, estamos passando por desemprego, estamos muitas das vezes questionando por que o agir de Deus ele não vem sobre as nossas vidas. E quando nós nos colocamos, irmão, à disposição, à obediência e à vontade e o querer do Senhor Jesus Cristo, algo começa a mudar em nossas vidas. O propósito a qual eu vou falar nessa noite, através dessa mensagem, que vocês possam a ter certeza de uma coisa. Muitas das vezes, irmão, essa mulher, 18 anos, irmão, não é um dia, não é 2 dias, não é um mês, nem um ano. 18 anos, aquela mulher passando pela dificuldade espiritual. E aí, muitas das vezes, nós entramos em certa situação, achamos, irmão, do lado religioso, daquele povo, um povo religioso, mas completamente afastado do princípio da salvação do Senhor Jesus Cristo. É o que nós vimos por aí hoje em dia, a parte religiosa, a qual o povo acha e esquece, irmão, de uma coisa primordial em nossas vidas, que é a simplicidade, a qual Deus trabalha na vida de cada ser humano. Aquela mulher lutava, irmão. Você imagina uma pessoa andar, que a gente com uma enfermidade já é difícil. Agora você imagina você 18 anos indo para um culto naquele tempo, qual muitos daqueles religiosos ali, aquela mulher não tinha nenhuma validade para eles. O que eles pensavam naquela sinagoga? Somente em dinheiro, em posse, mas a salvação completamente não tinha interesse nenhum para eles. Mas Jesus Cristo, ele entrou com um propósito de salvação naquela vida. Aonde o Senhor se faz presente, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. O eu cai por terra, o olho altivo cai por terra e começa a entrar a simplicidade do Espírito Santo sobre a igreja. Aí nós começamos a entender o mistério de Deus e a sua
espiritualmente, começa a dar fruto. E eu me alegro muito nesta reunião a qual teve, que nós já estamos conseguindo galgar a simplicidade que é trabalhar na seara do Senhor. E a coisa vai melhorar, irmão. Por que melhora? Sabe por quê? Porque nós já estamos fazendo uma corrente e os elos estão todos conectados. Se não estiver conectado, irmão, a obra de Deus jamais ela vai abranger. Mas quando nós começamos a fazer uma aliança com o Senhor, o disse-me-disse cai por terra. A Bíblia diz que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido seca seus ossos. Começa a ver a formosura no rosto de cada um dos teus filhos. Vem o batismo com o Espírito Santo, caráter do Espírito, que é, irmão, sem a união é difícil. Aí fora, irmão, tem uma estratégia do inimigo, que eles fazem as suas reuniões satânicas para embaraçar o povo de Deus. Mas quando o povo de Deus começa, Deus revelar a sua palavra, que eles começam a entrar num só propósito, os grilhões do inferno perdem a força, porque Deus, Ele está nesse lugar. E aquele povo religioso, irmãos, eles tinham dentro do seu coração que era impossível o milagre acontecer no sábado. Por quê? Porque o milagre eles achavam que não podia acontecer no sábado. Porque quando Jesus Cristo, irmão, ele pintou os olhos naquela mulher, ele logo mandou que aquela mulher encurvada se endireitasse, se colocasse, irmão, na posição. Porque a palavra de Deus ela é firme, ela é uma palavra comumente em nossas vidas. Você sabe por quê? Porque Deus manda que nós nos colocamos de pé para falar conosco. Nós precisamos estar de pé. E ali Jesus Cristo, estendendo a sua mão sobre aquela mulher, ela foi curada. E eles ficaram aterrorizados, eles ficaram bravos, eles não gostaram, porque o milagre foi feito no sábado. Jesus Cristo falava bem claro para eles: eles não iam nas suas manjedouras assim alimentar os seus animais, porque no sábado eles também não têm a cura, não têm a libertação e não têm a salvação. Muitos estão falando da regeneridade, mas o que leva o homem a ser salvo, irmão, é a sua conduta, é a sua experiência, é a sua humildade. Você vê que aonde Jesus Cristo ele entra na sua simplicidade. E se nós nessa noite, se nós nos colocarmos, irmãos, é difícil, irmão, mas se nós colocarmos a nossa vida durante uma semana, através do jejum, através da disciplina e do disse-me-disse, largar de lado, irmão, e meditar na palavra de Deus, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Sabe o que é? Esse não conhece? Dobrar o joelho pela madrugada, a qual muitas vezes está dormindo, nós estamos orando na simplicidade. Porque, irmão, se no coração é difícil nós nos colocarmos de pé. É difícil porque a todo momento somos atribulados, perseguidos, abatidos, mas não desanimados. Caminhando, irmão, já tem um certo tempo que o evangelho estava afastado, e através, irmão, de eu ver uma conversa, eu comecei a meditar na Bíblia. Uma pessoa diz ser religioso, e trouxe uma palavra, eu ouvindo aquilo, uma palavra de um homem que jamais poderia sair aquele assunto da boca dele. Então, irmão, muitas das vezes nós vemos a pessoa falar muito em parte de ser religioso, mas a coisa que nós temos mais importante é guardar
a nossa língua. Porque a Bíblia diz: se nós fosse um varão perfeito, nós dominava a nossa língua. Que nessa noite, irmãos, que vocês possam ficar com essa palavra, que nós possamos, irmão, ajudar o nosso pastor. Vamos esquecer os problemas, irmão, porque sabe por quê? Que tem muitas pessoas perto da gente passando dificuldade, pessoas doentes, pessoas que eu conheço que já foi evangélico, não tem mais força. Eles querem ver uma diferença em nossa vida, uma transformação de vida. Eles querem ver Jesus Cristo através dos nossos passos, irmão. Vamos esquecer todos os problemas, vamos servir o Senhor com alegria, vamos trabalhar para que almas entrem neste lugar. Aí a gente pode dizer com nossa boca bem clara: até aqui o Senhor tem nos ajudado.